Olá, meu nome é Ana Célia Oliveira, a minha orientadora é a professora Graciene do Socorro Taveira Fernandes e o meu trabalho é sobre a resistência antimicrobiana de bactérias cultiváveis de amostras de águas ambientais de Santarém, Pará. Bom, a água ela é um recurso natural e essencial para a manutenção da vida. As bacias e microbacias são depositários de processos que são resultados de ações antropogênicas que são desenvolvidas, onde muitas delas têm impacto na saúde ambiental e sobre a microbiota. Estudos de resistência a antibióticos, analisando a microbiota ambiental da água, do solo e do ar, podem ser alternativas viáveis para entender completamente o ciclo de aquisição dessa resistência por agentes patogênicos e oportunistas humanos e quais fatores ambientais podem atuar nessa seleção. Objetivos do meu trabalho. Bom, o objetivo geral é analisar a resistência microbiana em bactérias isoladas da bacia do Rio Tapajós e microbacias urbanas em Santarém, Pará. Os objetivos específicos são cultivar, isolar e identificar ao menor nível taxonômico possível bactérias de amostras de água de bacias urbanas em Santarém, Pará, obter os perfis de resistência para os antimicrobianos comerciais testados e comparar o perfil de resistência apresentados pelas bactérias testadas. Bom, esse estudo ele foi realizado no município de Santarém, Pará, onde a sua temperatura média anual varia de 25 a 28 graus Celsius, com grande umidade no ar. As coletas elas foram realizadas na bacia, que é o ponto 1 ao ponto 2, e na microbacia urbana, e na microbacia, que é do ponto 3 ao ponto 5, do Rio Tapajós, em área urbana e periurbana, respectivamente. E as coletas elas foram realizadas em 2 períodos, que foi na cheia e durante a estiagem. O processamento da amostra e obtenção dos isolados bacterianos. Ao chegar no laboratório de bacteriologia, as amostras elas foram para o processamento e delas foram obtidas diluições seriadas, onde 1 ml foi transferido para um tubo de ensaio com 9 ml de salina 0,85% estéril, que correspondeu à diluição 10-1. Logo em seguida, da diluição 10-1, foi retirada 1 ml e passado para outro tubo com salina, com 9 ml de salina, e foi obtido a diluição 10-2. E assim foram realizadas diluições seriadas até a diluição 10-5. Para o isolamento de bactérias heterotróficas totais e inoculação das amostras, foi feita em placa de Petri, uma técnica por plate, utilizando o meio plate com tiaga, o PCA. Após as inoculações, as placas foram incubadas em uma temperatura de 35 graus Celsius por 24 horas e, posteriormente, delas foram selecionadas colônias que foram retiradas e repassadas para tubos de ensaio contendo o meio TSA, que é o triptona soja agar, a fim de obter o crescimento de forma de cultura isolada. Perfil de resistência a antimicrobianos. Para o estudo do perfil de resistência a antimicrobianos, foi utilizado o método de difusão em disco de Kirby-Bauer, onde uma porção de massa bacteriana de um cultivo em meio nutritivo foi retirado com auxílio de uma alça bacteriológica e suspensa em uma solução salina e homogeneizado até obter o total de turbidez correspondente ao padrão da escala de McFarland. Utilizando suaves estéreis embebidos nessa suspensão bacteriana, foi feito um tapete por toda a placa, que estava com meio Mueller-Hinton, e após a secagem do inóculo, foram adicionados os discos antimicrobianos, que foram escolhidos. Esses são os antibióticos utilizados e suas classes. Após 24 horas da cultura na estufa de incubação, foram observadas as presenças de halos de sensibilidade ao redor do disco de cada antimicrobiano. E esses halos de sensibilidade, eles foram verificados e medidos em milímetros com auxílio de um paquímetro digital, e eles foram comparados, esses diâmetros desses halos, com as referências da CLSI em sensível, intermediário ou resistente. Aqui nós podemos ver essa tabela e não foram encontrados padrões
interpretativos de diâmetros de polos de inibição para cepas de Clostridium e Corynebacterium. Então foram criados dados baseados nos padrões de bactérias gram-positivas adaptados para a CLSI. E os resultados. Foram isoladas 107 cepas bacterianas das amostras de água dos 5 pontos de coleta na bacia do Rio Tapajós e microbacia urbana em Santarém. Quando foram feitas essas análises do perfil de resistência antimicrobiana, foi observado que 74,8% destas apresentaram resistência a pelo menos um antibiótico. Foi possível observar que o grupo das penicilinas foi o que apresentou maior resistência entre essas cepas analisadas. Do grupo das penicilinas, a penicilina G representou o segundo mais frequente entre os perfis de resistência, com 60,7%. O aumento no padrão de resistência à penicilina, ampicilina e amoxicilina são alarmantes devido à grande quantidade de micro-organismos que são resistentes a esses antimicrobianos e também pelo baixo preço e pelo fácil acesso que a população tem nesses antibióticos. Do total de cepas testadas, 53,2% apresentou multiresistência, ou seja, resistência a 2 ou mais antimicrobianos. As cepas multiresistentes estão cada vez mais comuns devido ao seu uso indiscriminado dos antibióticos, tanto na medicina humana quanto na veterinária e na agricultura. Fatores também como a densidade populacional e, com isso, o descarte dos resíduos inadequados nas proximidades dos corpos hídricos estão relacionados com o aumento da resistência antimicrobiana. Foi observado também que 74,8% das cepas apresentaram resistência a um ou mais antimicrobianos. As coletas elas foram realizadas durante o período da cheia e da estiagem, mas foi observado que não houve maior ou menor ocorrência de cepas multiresistentes em qualquer um dos períodos. Considerações finais. A maior resistência dos antibióticos foi encontrada na oxacilina e na penicilina. Elas apresentaram maior percentual de resistência e menor eficiência devido ao uso excessivo desses antimicrobianos. A ciprofloxacina e o imipenem foram os antimicrobianos para quais as cepas testadas nessa pesquisa apresentaram maior sensibilidade. No presente estudo, as amostras não foram obtidas diretamente das nascentes, mas de fontes naturais próximas a áreas urbanas e periurbanas, o que tornam esses ambientes ainda mais facilitados para o consumo. Há necessidade de novas adoções de política e de incentivo do uso adequado dos antimicrobianos, né? Essas foram algumas referências utilizadas no trabalho e esses são os meus agradecimentos. Muito obrigada.